Mas vamos ser sinceros, assim, o Trump ele não tá se importando se existe ou deixa de existir a moeda do Trump. E a da Melania, ele provavelmente nem se envolveu, foi alguém que fez e falou pra ele twittar. Cara, um ponto que eu tenho, vocês já tocaram aqui no Trump, cara, porque teve aquela pesquisa mostrando que, cara, o fato do Trump ser um cara que apoiou criptoativos pode ter mudado o rumo da eleição e ter feito ele finalmente sair vencedor da eleição. E aí depois, logo em seguida, que o cara foi eleito, teve lá ó, a moeda Trump, depois a moeda Melania. E aí minha pergunta para vocês é, vocês não acham que esse apoio irrestrito ao mercado de cripto e tudo mais pode ser mais um fator eleitoreiro do que de fato algo que ele realmente acredita? Porque vamos lá, minha percepção, se um cara que defende, o Bitcoin, mercado cripto, cara, vai e cria a moeda dele logo em seguida e meio que sem objetivo explícito ou claro ou função relevante e depois uma semana ou 2 semanas depois a da primeira dama, um dia depois foi generoso um dia depois a da mulher, me pareceu que o cara, ele inclusive descredibilizou o que ele estava tanto reforçando em campanha. Mas aí você tá assumindo que o Trump é racional, né? Que o cara faz as coisas tudo certinho. O Trump então, é meio qual que é a ideias, percepção, né, de vocês quanto a tudo isso que aconteceu? Um cara ser um cara pró-cripto e tal, defender, tem que ser minerado aqui nos Estados Unidos, e logo em seguida, e como é que vocês veem esse episódio? Às vezes vocês falam, não, cara, foi bom o cara ter lançado a moeda dele, porque, cara, tem um propósito XYZ que a gente não tá observando. A da mulher dele também. Então, qual que é a percepção de vocês com tudo isso que aconteceu, né? Desde a defesa do mercado de criptoativos, até o lançamento da própria criptomoeda, da mulher dele, e até a criação da reserva estratégica de criptoativos que ele propôs e os Estados Unidos está lá em construção. Cara, minha visão é ruim em termos de imagem ele ter lançado uma meme coin? Beleza, você pode dizer que é. Não vou discordar de você. Mas eu acho que assim, como a gente teve lá, acho que foi 2017, né? Os CryptoKitties, que foi um teste de estresse do Ethereum, que foi o primeiro experimento de NFTs. Cara, não serve pra nada hoje, mas teve um marco na história de fazer o Ethereum chegar no limite da operação dele e a galera propor soluções de melhoria, de escalabilidade e tudo mais. O Trump foi o teste de estresse da rede da Solana, por exemplo. Então tem um saldo positivo aqui, tecnologicamente falando. Mas vamos ser sinceros, assim, o Trump ele não tá se importando se existe ou deixa de existir a moeda do Trump. E a da Melania, ele provavelmente nem se envolveu, foi alguém que fez e falou pra ele twittar. Eu acho que isso não muda em nada a parte séria da coisa. Né? Do mesmo jeito que, cara, o Elon Musk, você gosta ou não dele, é um cara que revolucionou o mercado de carros elétricos, o mercado de internet por satélite e tudo mais, mas o cara joga Diablo, ele fala umas besteiras, sim. Caras influentes normalmente tem uns parafusinhos meio fora. Todo mundo é perfeito. Mas assim, eu acho que não invalida o que ele tá fazendo. E se fosse apenas um discurso eleitoral que, cara, não preciso cumprir, aqui no Brasil a gente tá cansado de ver discursos assim que não são cumpridos, né? Eu não acho que 4, 5 meses depois da eleição ainda se estaria falando sobre vamos manter reserva, isso aqui pode virar uma guerra... a tal da teoria dos jogos, né? Quem que vai ter mais? Estados Unidos ou China? Não estaria com uma iniciativa tão grande de mineração, não estaria com uma renovação da SEC para trazer membros ali que são pró-cripto para assim, permitir a inovação evoluir. Então, eu acho que isso adiciona ruído, mas não invalida o que está sendo feito, e o que está sendo feito é muito relevante. E, no fundo, essa galera gosta de dinheiro e sabe que esse, cara, é o lance na corrida do ouro você vende a pá. Os caras estão sabendo ganhar com algo que ainda está em adoção, né? Você acha que a BlackRock tá achando ruim que o Bitcoin tá subindo? Não, eles estão vendendo pra caramba o ETF. Então, eu acho que tem um trabalho sério sendo feito lá, porque é mais uma classe de ativos, a partir do momento que ela é reconhecida como tal, cara, se você não for o primeiro, você é o último. Então, você vai ter que adotar. Não tá mais em discussão se o Bitcoin e as outras criptos são um mercado ou não. Eles são uma nova classe de ativos. Se você ficar esperando para sempre para adaptar o seu sistema, cara, alguém vai fazer. Tipo, não vão te esperar porque os Estados Unidos não fez. E talvez chegue um dia em que alguém muito maior, tão grande quanto você, faça a ponto de te incomodar e você falar, putz, eu fiquei para trás. Então eu acho que é uma opcionalidade para os Estados Unidos de qualquer forma. Cara, é barato o suficiente para eu investir nisso e o retorno potencial é muito grande. Então por que eu não vou fazer? E agora a gente tem pelo menos as bases legais para fazer isso.
né? Tá um pouco mais claro em termos regulatórios e tem vontade e ferramentas para fazer. Acho que é simples no fim das contas. Trump não é pró-cripto, Trump é pró-dinheiro. É isso que ele é, pró-dinheiro. E se isso dá dinheiro, ele vai alavancar. Eu acho que teve sim uma questão eleitoreira, né? Ele viu que o público que estava envolvido nisso era uma quantidade significativa de pessoas, né? Ajudou ele na campanha, acredito que ajudou. E em termos das coisas que foram feitas até agora, né? São algumas grandes coisas. A gente tem a questão dos marcos regulatórios, que é favorecer a legislação para que empresas possam empreender em cripto, em blockchain, em solo norte-americano, isso é uma coisa. A reserva estratégica de Bitcoin, tanto a federal quanto as estaduais, também são uma questão importante. E a questão da moeda que ele lançou, a Trump e a Melania, aquilo ali tem nome e se chama golpe. Aquilo ali foi um golpe, não tem o que falar. Né? A moeda não serve para nada, não tem qualquer propósito. Você lançou numa plataforma onde são lançados golpes todos os dias, que é o Pump.fan. A estrutura é uma estrutura de golpe, onde você deixa líquido, o mercado sobe, você dumpa, embolsa grana e vai comprar Bitcoin e Ethereum. Para mim é simples. Ele é o chefe executivo da maior nação do mundo, resolveu fazer sua primeira atitude em cripto como um golpe contra todo mundo. E tá impune, vai. É assim que talvez seja esse o novo, admirável novo mundo, né? Que a gente tem pela frente, né? Que merda! Cara. Mas é muito louco, porque lembra o paralelo que a gente fez no começo? O que cripto tá querendo promover para as finanças é o mesmo grau de liberdade e flexibilidade que a internet ofereceu para a comunicação. E isso é sempre uma faca de dois gumes. A comunicação hoje, ela é livre, bastante livre, né? Tem umas plataformas outras que vão dar uma derrubada, mas você consegue falar muita besteira na internet. E a internet é um mar de gente sábia e de gente ignorante, de pérolas de conhecimento e de bizarrices, bizonhices que numa mídia controlada você nunca veria. Isso acontece para os dois lados. E a gente não tem mais como fazer muitos controles em relação a isso, porque a tecnologia ela é muito forte, muito eficiente por si só. Então talvez isso seja um sintoma de que, cara, o futuro é esse, as finanças vão ficar mais livres e não vai dar para impedir os golpes. Você vai ter que educar as pessoas para elas não caírem num golpe, mesmo que quem fez o golpe seja o chefe executivo da maior nação do mundo. Paciência, o Milei também deu uma jogada dessa, né? A única justificativa que você teria para essa moeda do Trump é se ela servisse para alguma coisa. E eles tentaram fazer uma utilidade, que é o nome que a gente dá para isso, que é quando você quer dar uma desculpa para a moeda. Né? Você fala, pô, essa moeda não serve para nada. Você fala, não, peraí que ela tem utilidade. A gente adora essa palavra em cripto, né? Você fala mal de uma moeda, fala, não, peraí que ela tem utilidade. Você tem que dar um motivo para ela existir. E a utilidade da moeda Trump foi aquele jantar na Casa... Foi na Casa Branca, foi aonde? Puta, não lembro. Foi Mas era pros maiores holders. Mas foi num lugar que, inclusive, que ele não poderia ter sido utilizado, né? Que é um lugar que você não pode utilizar para interesses privados, só para coisa pública. Tudo errado. Ele usou a infraestrutura pública para entregar um benefício para os compradores da moeda do golpe dele. E esse jantar foi um jantar para os 10 maiores detentores da moeda. Os milhões que tomaram, né, uma rasteira... O jantar deles. Mais caro da vida. São pobres demais para isso, mas os 10 ou 20, 100 maiores detentores tiveram a chance privado. De fazer... Os caras devem ter falado, vamos vender. Não, cara, eu fazer um jantar com ele num local público que não poderia ser utilizado para finalidade privada. Disseram que o jantar foi mal regado pra caceta, só tinha lá um vinhozinho e uma cerveja, não tinha nenhum espumante, a comida não era lá essas coisas. O Trump apareceu no jantar, falou por 25 minutos e foi embora e largou todo mundo lá. Caraca, que doideira, cara. Aí depois disso a moeda despencou mais ainda, né? Doideira. Entendeu? Então, cara, é isso. Em termos de reserva, tá avançando. Estados norte-americanos estão avançando em montar reserva estratégica. O governo fez... Isso foi uma coisa que decepcionou o mercado, né? A gente estava louco para ver o governo norte-americano comprando Bitcoin, estocando Bitcoin. Quando saiu o anúncio da reserva estratégica, nosso mercado caiu, porque o anúncio foi broxante pra gente. Porque ele falou o seguinte, nós estamos comprometidos a montar uma reserva estratégica de Bitcoin, mas nós vamos fazer isso de forma neutra. A parada meio assim, neutra. O que é neutra? Neutra é, não vou imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, eu não vou usar dinheiro de imposto de contribuinte para comprar Bitcoin. Então, eu basicamente vou ficar com os Bitcoins que eu estou confiscando do crime organizado. Falou, pô, então o cara não está comprando Bitcoin. O cara está só guardando os Bitcoins que ele já tem. Só que ficou uma brecha nesse neutro, porque o que seria uma estratégia neutra? Por exemplo, trocar ouro por Bitcoin.
Eles não falaram sobre isso, mas quem estava esperto já leu nas entrelinhas. Falou, cara, isso aqui é uma brecha para liquidar estoque de ouro e trocar ouro por Bitcoin. E agora está aparecendo os planos para trocar uma parte das reservas de ouro por reserva de Bitcoin. Então, trocar ouro por ouro digital, se eles topam a narrativa da BlackRock. Então está avançando também. E o marco regulatório é interessante para deixar que empresas empreendam, para deixar que os investidores norte-americanos possam usar cripto. Isso talvez não seja claro para todo mundo, mas os investidores norte-americanos, eles não têm acesso a tudo que nós temos no mundo cripto. Tem vários tipos de operação em cripto, especialmente as melhores, que elas são restritas. E se você acessa os nossos aplicativos de cripto por um IP norte-americano, você não nem enxerga esses serviços. Por exemplo? Staking, lending, tudo que é DeFi, finança descentralizada, né? Que é isso aí, pô? Staking, DeFi. Cara, são nossas maluquices. Mas basicamente é a operação financeira de pegar dinheiro emprestado, emprestar dinheiro, fazer alavancagem, né? Operação alavancada. Prestar dinheiro, renda fixa, tá vendo? Staking é um tipo de renda fixa, tá? Tipo, gerar rendimento em cima das suas moedas. Tem muitas dessas plataformas que não podem sequer operar nos Estados Unidos. Deixa eu fazer uma observação, tá, gente? Às vezes eu pergunto aqui, porque pode ter gente do outro lado que não saiba, tá? Então às vezes a galera fala, pô, o gay é retardado, não sabe nada. Cara, eu tô perguntando porque tem gente do outro lado que não sabe. Então eu já vi gente falando que o cara não sabe nada, é economista, é analista de investimentos, então deixa eu fazer uma observação, né? Cara, isso aqui é chinês que a gente tá falando algumas vezes, né? Eu entendo isso. Mas é mais pra dizer, não importa o que é o stake ou o que não é, mas para dizer que o varejo norte-americano, ele enxerga, cara, menos de 1/3 do que cripto realmente tem para oferecer. E se esse marco regulatório abre as portas para isso, não é só uma enxurrada de capital institucional que pode entrar. Pode ter uma enxurrada do varejo norte-americano. E você não pode subestimar, cara, o poder do varejo norte-americano, porque os caras têm cultura de investir. E investem pesado, velho. Não, e outra, né? Saiu agora, faz umas 2 semanas, ou semana passada, resolução que permite agora os bancos americanos custodiarem cripto. E fundos de pensão comprarem Bitcoin. Então imagina que hoje, eu não sei esses dados, porque não sei se eles são abertos, mas, cara, talvez hoje no Brasil a plataforma que mais tem investidores de Bitcoin seja o Nubank. Ou o Mercado Pago, não, ou o PicPay. Eu apostaria que seria Provavelmente não é assim, o ticket médio é R$50. Tudo bem. Mas é o que tem mais. Porque, cara, tem muita penetração. O cara vai lá, cria caixinha milionária e bota um monte de. Agora imagina, né? Um grande banco americano que não podia sequer encostar no Bitcoin. Agora ele pode oferecer isso como um produto. É um canal de distribuição. Agora pode. Agora pode. Tá cada vez podendo mais, né? O ETF foi o começo. Agora fundos de pensão podem alocar também. Cara, os fundos de pensão são grandes investidores norte-americanos, grandes. Os caras movimentam estoque, velho. Tinha uma outra resolução que colocava lá que a empresa que tinha Bitcoin no caixa, ela tinha que reportar, se eu não me engano, ao preço de aquisição dela. Né? Então, se a empresa comprou Bitcoin 2 anos atrás, ela não pode contar a valorização daquele ativo no patrimônio dela. Então, acho que tinha que tomar como dívida e tal. Aí, beleza. Aí você nunca vai comprar, porque, pô, vai ser um aí ativo ainda no zero. Teve uma mudança de regra contábil importante para que, cara, exista um benefício de você colocar Bitcoin no seu balanço. Então, assim, são muitas coisas que às vezes o leigo não vai entender, não vai nem ver, mas são coisas da parte chata que estão sendo resolvidas, porque era muito difícil, né? Até que lá no passado você não podia empreender em Nova York, por exemplo, em cripto. É o pior lugar do mundo para se empreender em cripto.